Mais uma pergunta do bloco Raciocínios Rápidos. Essa pergunta foi feita em cima do vídeo número 90, vídeo sobre vasectomia e uma visão espírita, uma abordagem espírita sobre a vasectomia. Esse vídeo é um vídeo que a gente não fechou a questão, mas a gente apresentou alguns argumentos, algumas considerações, e a Jusilene Baptistes, deve ser Batista Carvalho, Jusilene, fez um comentário e uma pergunta, não necessariamente sobre a vasectomia, mas sobre a questão da pílula do dia seguinte, porque a gente aborda também outros métodos anticoncepcionais no vídeo. A pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber como reparar o erro de ter usado a pílula do dia seguinte na juventude de modo abusivo e agora ter a consciência do aborto provocado por esse ato. Como eu posso fazer para reparar isso? Sou mãe de 4 meninas e fiz a laqueadura. Jusilene, veja só, primeiro, você já tomou consciência. Na época, você não tinha consciência, inclusive essa informação espiritual que a gente deu. Então é claro que o seu nível de responsabilidade não é o mesmo que se você hoje continuasse permanecendo no mesmo erro, reincidindo no mesmo erro. Como fazer para reparar? Abrindo-se ao amor, abrindo-se ao bem, fazendo todo o bem possível, praticando todo tipo de bem possível. Se você se abriu à maternidade e é mãe de 4 meninas, se por acaso você tem algum tipo de débito, porque a gente não sabe, Jusilene, se por acaso você já está resgatando, já está se recuperando na própria dedicação como mãe na maternidade. A justiça divina não é feita com mecanismos punitivos, é elaborada com mecanismos de aperfeiçoamento do espírito. A proposta da justiça divina é muito mais o aperfeiçoamento da alma do que o olho por olho, dente por dente. É claro que há mecanismos de expiação, de punição, entre aspas, isso é, de sofrimento, de reparação, mas é também feita de muita misericórdia, de muito amor que nos escapa à nossa compreensão. A nossa justiça ainda, o nosso conceito de justiça ainda, é muito punitivo, mas a justiça divina tem critérios de amor e de misericórdia que nos escapam. O bem que a gente faz apaga o mal que a gente fez. Aliás, a gente nem pode dizer que você cometeu o aborto, a gente não sabe se usando a pílula do dia seguinte, você em algum momento provocou o aborto. A gente não sabe, não tem ideia disso. Não, a gente não tem como mensurar se realmente você cometeu o aborto. Se ocorreu em alguma situação a reencarnação, isso é, a fecundação e, portanto, o espírito vinculado ao óvulo fecundado ali, e a pílula do dia seguinte ter produzido o aborto. O que a gente abordou é que, de fato, não é um método que os espíritos aconselham, não é um método recomendado pela doutrina espírita, porque pode ser abortivo. É um método abortivo e pode provocar o aborto. Isso é, pode ocasionar de, em algum momento, já que a reencarnação ocorre alguns minutos após a fecundação, portanto, após o ato sexual, e a pílula de seguinte pode ser tomada 24 horas, 48 horas depois, já pode. Há a possibilidade, existe a possibilidade, caso haja fecundação e, portanto, o espírito vinculado ali a partir da fecundação, caso ocorra isso, existe a possibilidade de, ocorrendo isso, a pílula do dia seguinte ocasionar um aborto, né? Então, a pílula do dia seguinte não deve ser um método escolhido para isso, porque é abortivo, já que age após a fecundação. Como a reencarnação acontece na fecundação, a reencarnação, quando ocorre de acontecer uma reencarnação, não é que toda fecundação ocorre uma reencarnação. Pode acontecer uma fecundação e não há espírito ali. O que é que acontece? A gravidez não evolui. Mas não é toda fecundação que ocorre uma reencarnação, mas toda reencarnação começa na fecundação. Então, quando acontece a fecundação, o espírito, quando reencarna, se vincula ao óvulo fecundado no instante da fecundação. Como a pílula do dia seguinte, ela age após a fecundação, ela, portanto, age após a reencarnação ter iniciado. Se age após a reencarnação ter iniciado, é um método abortivo e, portanto, condenável pela doutrina espírita. Mas isso não significa que aconteceu com você. A gente não tem certeza se as vezes em conta, as vezes variadas em que você usou a pílula do dia seguinte,
necessariamente houve a fecundação e, portanto, houve uma reencarnação e você cometeu aborto utilizando a pílula do dia seguinte. A gente não pode saber. Quem sabe não aconteceu. Não sabemos. Quem sabe todas as vezes que você usou a pílula do dia seguinte, não necessariamente você foi fecundada. Não necessariamente aconteceu a reencarnação. Mas, como você usou de maneira abusiva, como você usou de maneira, eu quero entender que usou durante anos, existe a chance, existe a possibilidade de ter ocorrido em algum momento uma fecundação e a pílula do dia seguinte que você tomou ter ocasionado um aborto. Mas você se abriu à maternidade depois, você amadureceu, você adquiriu consciência de responsabilidade e você adquiriu a lucidez preconizada pelo Evangelho. O que é que Jesus falava? Vai e não voltes a pecar, para que não te suceda algo pior. Agora que você tem consciência, que você tem essa lucidez, se dedique como mãe, seja uma mãe exemplar, uma mãe que se dedica, que ama, que se desdobra, e você vai estar, se ocorreu algum débito, se ocorreu algum erro que a gente não sabe, você vai estar reparando. De qualquer forma, todo o bem que a gente faz vai gerando créditos. Então faça todo o bem possível. Se dedique ao bem, né? Que caso haja algum débito, esse débito já foi resgatado, ou se não foi, está sendo resgatado. Sempre faça o bem. É essa oportunidade, porque todos nós temos algum débito com o passado, temos algum compromisso com o passado. E a lei nos cobra o reajuste através do bem que a gente faz também, porque o bem que a gente faz vai apagando os males que a gente fez. Então é isso.